Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, amém, queridos? Esta manhã tem sido uma manhã diferente. Estamos aqui com o coração ardendo, adorando a Deus, né? Isso é importante. Sabendo que Deus já tem uma palavra, já tem ministrado ao nosso coração. Eu quero convidar os nossos irmãos que abram, por favor, a Bíblia Sagrada em Salmo 13. Vamos estar fazendo a leitura bíblica. Aleluia, Jesus. O tema de hoje é confiança no amor infalível de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim e responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Só até aqui, queridos. Aleluia. Eu creio que o Senhor tem já falado conosco nesta manhã. E eu acho muito interessante, e vocês sabem que eu gosto muito de pregar no livro de Salmos. Tenho o costume de dividir os Salmos. E o livro de Salmos para mim é a expressão de um coração que é voltado para Deus, porém que vive muitas dificuldades, como esse Salmo 13 que nós lemos. É interessante porque esse salmo eu posso resumir em 3 palavras. A primeira parte desse salmo vai falar sobre o lamento de Davi. E a segunda parte vai falar sobre a oração ou o pedido de Davi. E a terceira, que é o último, fala sobre o regozijo. É interessante porque entre o lamento e o regozijo, a alegria de Davi, existe a oração. É claro que esse salmo inicia com esse lamento. E por 4 vezes Davi, ele faz menção de algo. Ele diz, até quando? E isso nós sabemos que na circunstância em que nós estamos vivendo, e até por um momento ou uma área da nossa vida, nós podemos expressar essa frase, dizendo até quando? E muitas pessoas têm perguntado para Deus, ou têm falado para o Senhor acerca desta pandemia, dizendo até quando, o Senhor, vai durar esta situação? Agora nós vemos um vírus modificado, violento. Vemos no Brasil pessoas que estão passando por fome, pais de famílias que estão desempregados, desesperados buscando comida. Os lugares estão fechando. Nós vemos muitas pessoas morrendo, como aqui agora na Geórgia. Essa modificação chegou na Geórgia, assim como está no Brasil, onde as mídias estão falando acerca disso, e algumas estão propagando medo, mas é a realidade, pastor. Muitas pessoas estão morrendo, eu sei que muitas pessoas estão morrendo, e dentro desse tempo nós estamos perguntando até quando vai durar essa pandemia. E não era diferente naquele tempo em que Davi estava vivendo uma luta, porque alguns estudiosos dizem que ele estava sendo perseguido. E Davi, ele foi perseguido, queridos, pelos seus inimigos,
foi perseguido pelo seu sogro Saul, foi perseguido pelo seu filho Absalão, e eu acredito que havia uma luta interna na vida de Davi em questão de tudo o que estava acontecendo para o lado de fora. Um dia eu preguei aqui sobre o Salmo 46, que diz que o Senhor é o socorro bem presente nas horas de angústia. E nesta manhã nós estávamos falando sobre a presença de Deus. Como é importante nós entendermos isso. Davi, queridos, ele expressa 4 vezes dizendo: até quando, Senhor? Mas e qual era o sentimento de Davi mediante todas essas lutas que ele estava passando? Quando você olha, por exemplo, o versículo 1, ele diz: até quando te esquecerás de mim? No versículo 1, queridos, ainda: até quando esconderás de mim o teu rosto? No versículo 2 diz assim: até quando encherei de cuidados a minha alma? Ainda no versículo 2 diz assim: até quando meu inimigo se exaltará sobre mim? Olha, por 4 vezes Davi está dizendo isso, em um lamento. E você pergunta, dentro desse texto, qual seria o propósito de Deus deixar que Davi faça esse lamento? O propósito é derramar a sua vida perante o altar de Deus. Porque há muitas pessoas que estão vivendo debaixo de uma ansiedade tremenda, estão angustiados por conta dessa situação. Eu olho para a vida da minha mãe, por exemplo, que está há 1 ano dentro de casa e não pode sair. Eu fico imaginando como ela está, e muitas vezes ela expressa no coração dela o desejo que ela tem de sair e poder visitar uma amiga, visitar um vizinho, mas é difícil. Porém, queridos, tudo isso que tem acontecido tem trazido um mal para as pessoas, que é um mal que está muito presente na vida de muitas pessoas, que é a ansiedade. Tem muitas pessoas que estão ansiosas. Enquanto isso, Deus permite que Davi expresse toda a angústia que ele tem perante a situação que está acontecendo na vida dele. Ele está dizendo: até quando, até quando, até quando, até quando? Mas é interessante que, enquanto Davi está derramando o seu coração e a sua angústia, a sua ansiedade, ele está fazendo conforme o que nos aconselha a Bíblia. Quando nós estamos ansiosos, nós temos que entender que diante de qualquer situação que põe a gente dentro dessa uma aflição, de um coração muitas vezes atribulado, é se derramar na presença de Deus. A palavra do Senhor diz na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, verso 7, dizendo: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Preste atenção no que eu estou dizendo. Lançando sobre ele, ele quem? Ele o Facebook? Não. Porque hoje, querido, virou moda lançar a ansiedade sobre o Facebook. A qualquer angústia e estresse, nós vamos nas redes sociais e colocamos lá: ah, porque eu estou angustiado, porque eu estou nervoso, porque eu estou isso, porque eu estou aquilo. Vai resolver alguma coisa? Não vai. O conselho bíblico aqui, queridos, e eu acredito que Davi está fazendo a coisa certa, mesmo que ele se sinta sozinho, mesmo que ele pense que Deus não está ouvindo, não está escutando a sua voz, como ele diz, amados, no versículo 1 e versículo 2, dizendo: até quando te esquecerás de mim? Até quando esconderás o teu rosto de mim, Senhor? E ele começa a falar sobre isso, porém, ele está derramando a sua vida no altar. Ele não está derramando a sua vida perante o vizinho. Ele não está derramando a sua vida perante uma pessoa comum, uma pessoa carnal, porém, ele está derramando na presença de Deus. E é isso que eu vejo dentro dessa primeira parte, e que nos ensina Davi, que diante de qualquer circunstância, mediante as ansiedades que nós temos vivido, lança sobre ele. Lança sobre o altar as tuas angústias,
as ansiedades que você tem vivido. Porque o texto bíblico que diz em 1 Pedro, no verso 7, o capítulo 5, diz assim: porque Ele tem cuidado de vós. É Deus quem vai cuidar de você. É Deus que vai providenciar. É Deus que vai te fortalecer. É Deus que vai te renovar. É Ele que vai te ensinar. Mas nós precisamos aprender isso. Nós só precisamos aprender com o Salmo. Assim como, queridos, muitas tribulações que nós passamos, nós temos que aprender, que nós temos que lançar diante de Deus e do altar de Deus as nossas ansiedades, porque muitas pessoas que nós estamos falando não vai resolver o nosso problema. Tem pessoas que vão dar conselhos errados perante aquilo que nós estamos passando. Mas o conselho bíblico aqui é lançar perante o Senhor as nossas ansiedades, e Ele tem cuidado de nós. Quer ver outro texto, querido, que fala sobre isso? Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7 diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. O que está dizendo o texto aqui em Filipenses? Que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. E que nós devemos apresentar a nossa vida diante de Deus com orações, com súplicas, com ações de graça, porque Ele é o único, querido, que pode fazer algo por nós. A Bíblia diz que Ele trará paz, a paz de Deus excede todo entendimento, guardará o nosso coração. Porque quando nós expressamos a nossa angústia, querido, reclamando de alguma coisa, mas não na presença de Deus, para os outros, queridos, isso contamina o nosso coração, isso traz desânimo sobre o nosso coração. Davi está entrando por um caminho de lamento, porém está apresentando perante o Senhor. Que quando nós falamos até quando o Senhor, nós temos que apresentar perante Ele todas as dificuldades que temos. Ah, pastor, até agora não tenho orado a Deus. Até agora não tenho apresentado perante o Senhor as minhas angústias, as minhas aflições. Como é bom, querido, nós entrarmos na presença de Deus e chorarmos, nos derramarmos na presença de Deus, porque isso faz a diferença. Mesmo que outras pessoas não entendam o que está passando na sua vida, Deus entende. Deus dá valor à tua oração. Deus valoriza as palavras que você tem falado. Por mais que Davi se sinta aqui sozinho, querido, Deus está ouvindo Davi. Deus está escutando Davi dentro desse lamento. E então no versículo 3 e 4, Davi decide fazer 2 pedidos a Deus, dizendo: considera e me responde. Nós queremos resposta de Deus. Quando nós nos apresentamos a Deus, querido, a presença de Deus já muda tudo, já transforma o nosso semblante. Eu fico imaginando, querido, o que está descrito, por exemplo, em 1 Samuel capítulo 1, verso 18. Quando Ana, por conta de uma aflição, entra dentro do templo, chorando, com seu coração amargurado pela situação de não poder ter filho, porque Penina está incomodando Ana. Mas Ana chega dentro do templo, derrama o seu coração. O sacerdote que está ali, Eli, não entende, pensa que ela está embriagada. Quando vai conversar com ela, julga ela, dizendo: a essa hora você está bêbada? Até essa hora você bebeu? E ela começa a derramar a sua vida, porque ela já tem orado, balbuciando. Ela está ali movendo os lábios, mas não se tem escutado nada dela. Porém, ela está movendo os lábios, e ele pensa que ela está embriagada, mas ela está se apresentando perante o Senhor. E quando Eli reconhece que ela está ali derramando a sua alma perante o Senhor, aí se tem uma palavra: e disse-lhe: ache a tua serva graça aos teus olhos, porque ela está falando com Eli ali. E de repente, assim a mulher foi e o seu caminho, e comeu
e o seu semblante já não era triste. Quando nós nos apresentamos perante o Senhor, querido, e derramamos a nossa alma perante o Senhor, nós não saímos da mesma forma que nós entramos. O nosso semblante muda. Há uma transformação na nossa vida. Enquanto aqui Davi está dizendo assim: considera o meu pedido, a minha oração, o meu clamor, considera o que eu estou falando. Eu estou dizendo: até quando tu vais esconder o teu rosto? Ele está em lamento, querido, mas ele pede ao Senhor: considera, responde-me. Mas é interessante porque o silêncio não significa que ele está ausente. Não significa que Deus está ausente. Ele está presente. E nós precisamos aprender com isso, querido, porque o silêncio de Deus me ensina a confiar, mesmo não entendendo. Ele nos ensina. A resposta vai chegar. O problema é que nós queremos as coisas acontecendo para ontem. E aí nós começamos a orar: Deus, eu preciso, socorre. Até quando eu vou viver nesta situação, esse problema todo, esse caos? Deus, ouve a minha oração, considera, responde. E o Senhor tem escutado a tua oração. Mas interessante porque Ele está presente, querido. Ele nunca esteve ausente, mesmo que Davi estivesse esse sentimento: até quando esconderás o teu rosto de mim? Amados, quando por exemplo nós olhamos para o livro de Jonas, nós encontramos alguém que ora e sabe que Deus responde. Enquanto Jonas derrama o seu coração, o que Deus faz? Ele fala com o peixe, ele não fala com Jonas, porque é desse jeito. Muitas vezes Deus vai movimentar coisas, situações, respondendo a nossa oração mediante a mudança da situação, querido. E nós estamos ali pensando que Deus não está presente, mas Deus está presente. O silêncio de Deus não significa que Ele não está presente. Ele está ali, querido, ouvindo, escutando o teu clamor, o teu gemido, a tua oração. Ele está atentando para o teu coração. Ele sabe que você tem lutas internas, Ele sabe que você tem batalhas internas, Ele sabe que o teu coração muitas vezes está triste, está batido, e muitas vezes você expressa isso dizendo: Deus, me ajuda. Ele te ouve, Ele está te escutando, querido. Ele está presente, Ele não te deixou, amado. Ele não te desampara. Ele está ali trabalhando enquanto você está orando. Ele está operando milagres, Ele está movimentando. O silêncio de Deus nos ensina a confiar nele, querido, mediante a circunstância que vemos, não entendemos, mas Ele está presente, e a presença dEle muda as circunstâncias. Ele está presente. Ele está presente. E é tão difícil quando nós nos sentimos sozinhos. Porque por exemplo, no Salmo 46, quando expressa que Ele é o socorro bem presente na tribulação, ali está descrito, como também está descrito no livro de Gênesis, que quando Deus fez o homem, querido, Ele olhou para o homem e disse: não é bom que esteja só, vou fazer alguém que seja uma companhia, vou fazer a mulher, para que ele tenha uma companhia, boa companhia, né, amados? Boa companhia, quando a gente casa, a gente está ali deitado, de repente ela começa a falar de todas as coisas do dia a dia, o que aconteceu, o homem cansado, e de repente ela só ouve o ronco. Você está dormindo, acorda aí, ouve o que eu estou falando, e fala. Boa companhia. Mas a companhia, o que interessa é alguém que pega na sua mão, mesmo em tempos de angústia, e a presença de Deus é importante para a nossa vida. Sabe qual é a tradução segura para o Consolador, que é o Paracleto, que é o Espírito Santo? É aquele que está ao lado de. Mas está ao lado para quê? Para auxiliar, para ajudar, para te conduzir até o fim desse propósito. Ele não está ausente, Ele está presente a todos os momentos, queridos. Ele está presente. Embora você tenha buscado uma resposta de Deus para esta situação, e muitos buscam dizendo: até quando vai durar essa pandemia? Eu não aguento mais. Porém, Davi aqui está descrevendo, dizendo: eu estou me sentindo dessa forma, como se Deus estivesse distante. Aí ele começa a expressar o seu pedido dizendo: considera, responde. E ele diz no verso 4:
que os meus adversários não se alegrem pelo que está acontecendo. Ele começa a pedir, querido, para que não aconteça isso. É interessante, mas ele fala aqui, amados, no verso de número 2, do céu, amados, do verso de número 2, até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Ele está vivendo uma tristeza, mas antes dele expressar dizendo a tristeza, ele está relutando, porque há uma luta interna. Enquanto nós passamos por lutas, por dificuldades, isso tenta tomar o nosso coração. Esses dias eu estava dando um conselho para uma irmã a respeito de algo que estava tentando afligir a alma dela. Eu disse: irmã, nós somos seres humanos, nós sentimos muito, ficamos aflitos, angustiados, mas isso não pode permanecer sobre a sua vida. Você não pode deixar esse sentimento comandar o seu coração, porque a partir do momento que você é dominado por algo, você se torna servo disso. Eu falei, primeiro você tem que colocar diante de Deus e deixar de lado esse sentimento. Você não pode permanecer com esse sentimento, porque esse sentimento vai te levar para uma depressão profunda. O crente sente, nós somos seres humanos, mas nós não podemos permanecer, porque se permanecemos em tristeza, vai chegar um momento que nós entramos em depressão. Vai chegar um momento em que vai haver a síndrome do pânico. Imagine. Ah, pastor, quando eu olho todo mundo de máscara, eu fico angustiado. Eu não consigo ficar num lugar ali em 4 paredes, porque eu vejo todo mundo de máscara. Aquela angústia, ninguém pode chegar perto de ninguém. E isso traz para mim algo, um pensamento de síndrome do pânico. Porque é isso, queridos, que muitas vezes acontece dentro desse tempo. Muitas vezes estão morrendo, mas não do vírus, estão morrendo de depressão. Embora alguns, não, porque tudo agora é o vírus, coronavírus. Todo mundo está morrendo do coronavírus. Mas quantas pessoas estão morrendo por causa da depressão? Cometem suicídio. Quantas pessoas decidiram não viver mais por conta dessa situação e pensam que é o fim do mundo, acabou o mundo agora, ninguém pode fazer mais nada. Então por que eu vou viver? Há muitas vidas que estão pensando desse jeito, e ainda não encontraram uma solução. Mas o caminho que Davi está aqui fazendo é um caminho, querido, saudável, porque ele sabe aonde derramar a sua oração, ele sabe aonde derramar a sua vida, o seu sentimento. Enquanto ele está relutando para que isso não aconteça na vida dele, para que essa tristeza não tome o coração dele. Porque é o que ele diz aqui: até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Aí você pode perceber que a oração dele muda, porque ele diz assim: atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina-me os meus olhos, porque os olhos dele precisam ser iluminados. Porque em volta dele, ele está vendo muita dificuldade. Quando nós olhamos só para a dificuldade, nós acabamos ficando cegos para outras coisas que Deus está operando. Nós não conseguimos enxergar o que Deus está fazendo. E tem muito crente, querido, que está vivendo debaixo disso, de uma concepção, está olhando e não consegue enxergar pela fé. As dificuldades estão ali, e ele está com medo, e ele está com aquela turbulência sobre a mente dele. Ele está achando que nada mais vai acontecer, porém ele começa a viver sobre isso, ele só fala disso. E agora, querido, ele está relutando, e ele pede para o Senhor: ilumina-me os meus olhos, para que eu não durma o sono da morte. Aí ele diz no verso 4: para que não diga os meus inimigos, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Aí versículo 5: no tocante a mim, confio aonde?
na tua graça. Sabe o que é a graça? A graça é um produto do amor incondicional. A graça é o efeito desse amor. Quando nós olhamos para o amor de Deus aqui, como Ele está olhando, perceba, querido, que a oração muda agora, porque Ele se derrama perante o Senhor. Ele não é hipócrita, mas Ele fala de tudo que está acontecendo na vida dele, todos os problemas, as situações que estão acontecendo com ele. Ele diz que há uma luta dentro dele, porém a oração muda agora, porque ele diz assim: no tocante a mim, confio na tua graça. Por quê? Porque ele sabe que o amor de Deus é incondicional. Ele sabe que esse amor que Deus tem por ele não tem fim. Enquanto ele expressa isso, querido, eu posso enxergar que Davi está confiando no amor infalível de Deus, porque ele está caminhando, vendo as dificuldades, as lutas, porém ele sabe que Deus ama ele. Deus não deixou de te amar. Não, porque o coronavírus chegou, Deus não nos ama mais. Não. Ele tem maturidade o suficiente. Ele coloca o seu lamento diante de Deus. Ele faz a sua petição. Ele pede para Deus mudar o tipo de olhar que ele tem sobre as coisas que estão acontecendo. Ele pede para Deus iluminar os olhos dele para que enxergue além daquilo que os olhos físicos estão olhando, porém ele quer enxergar pela fé. E chega um determinado momento que ele diz isso: eu confio na tua graça, eu confio no teu amor, eu confio em ti, porque antes que nós o amássemos, ele nos amou primeiro. Você pensa que o amor de Deus muda? Não muda. Deus nos ama. E é necessário que em alguns momentos da nossa vida nós venhamos a parar de questionar muitas coisas que estão deixando a gente para baixo, para confiar no amor dele, para pegar na mão de Deus e caminhar com ele, mesmo que ele esteja em silêncio perante a qualquer circunstância da nossa vida. É natural que a gente muitas vezes venha fazer perguntas, que a gente venha questionar Deus por conta dessa situação. E você vê muitas pessoas dizendo: não, isso é vontade de Deus, porque o povo precisa se voltar para o Senhor. Nós muitas vezes não sabemos. Deus permitiu. Mas quem começou com tudo isso? Foi o homem. Foi o homem que começou com tudo isso. O homem que fabricou. O homem que fez. Mas agora, o Deus não ama nós por conta disso, porque Ele permitiu. Não, Deus continua te amando, querido. Mesmo que algumas coisas venham acontecer na sua vida, amado, entenda, confie no amor infalível de Deus, porque esse amor não tem fim. Esse amor é incondicional. Esse amor permanece para sempre. O amor sempre vence, querido, mediante a qualquer circunstância. Davi entende isso, e por isso que ele diz: confio na tua graça, porque a graça é o produto do amor incondicional. Eu não mereço, mas o Senhor me ama. Ah, pastor, mas eu sou muito bom. Ah, pastor, mas eu dou tudo para os pobres. Ah, pastor, porque eu faço isso. Nenhuma obra nesse mundo vai justificar, a não ser a morte de Cristo. Porque a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Salvação não é por obras. Salvação não é por obras. Não é por obras. Você pode ser a pessoa mais boa da face da terra, se você não crê, você não é salvo. Ah, pastor, mas o senhor está radical hoje, falando sobre salvação dessa forma. É bíblico, é o que diz, é o que a palavra do Senhor está dizendo, amados. Ah, mas então não vou fazer obra nenhuma. Não, espera aí, olha o que Tiago diz:
que a fé sem obras, ela é? Se você tem fé em Cristo Jesus, a tua fé leva a uma obediência. Você obedece. Você quer uma vida diferente. E as atitudes suas é a confirmação daquilo que você tem dentro, da sua fé. Quando você crê em Deus, querido, você olha e você vê a necessidade de viver uma vida diferente do que você levava. Por quê? Porque você entendeu que amar a Deus vai mais além do que simplesmente pensar que Ele agora faz parte da sua vida e não você deixou Ele te moldar. Porém, o que nós estávamos falando hoje, que Jesus tem sido algo muito comum. Jesus virou agora o amiguinho dos amiguinhos. Eu posso fazer tudo o que eu quero, e não é dessa forma. Eu não posso agregar Jesus na minha vida como eu agrego um time de futebol. Ah não, agora eu sou crente, como se eu torcesse para o... Já está dividido, Santos, Corinthians. Corinthians é bíblico, né? Corinthians é Corinthians. Eu não posso agregar Jesus como se eu estivesse agregando um time de futebol na minha vida. Não, é mais uma coisa, não. Para Jesus entrar, muitas vezes tem que tirar as coisas que não agradam a Ele. Eu não posso simplesmente acreditar que agora Jesus tem que se amoldar conforme aquilo que eu quero. Não. Nós temos que viver conforme aquilo que Cristo quer que a gente viva. É dessa forma. E eu entendo que a graça faz isso. O amor de Deus faz isso. Quando nós confiamos no amor infalível de Deus, nós começamos a entender que, amados, não foi nós que o escolhemos, mas Ele nos escolheu, como diz a palavra, querido. Ah, mas pastor, mas isso já cai para uma predestinação. Ali, é claro, é presciência. Ele é conhecedor de todas as coisas. Porém, Ele me escolheu, querido. Cabe a mim entender o convite de Deus e dizer: não quero viver essa vida, eu quero ver essa graça, esse favor merecido, esse amor infalível. E Davi começa a entender, querido, mediante a oração, porque agora há um lamento, há um pedido, mas ele entende que ele entra em uma atividade de regozijo, de alegria profunda, porque ele entende, ele expressa que ele precisa, mediante ao silêncio de Deus, mesmo que ele se sinta sozinho, mas Deus está presente. Agora ele diz assim: olha, eu confio na tua graça, o teu amor, eu confio no teu amor, porque esse amor é infalível, querido, esse amor é perfeito. Esse é o amor de Deus. O amor de Deus é perfeito. E aí então, queridos, eu acho interessante, porque o amor de Deus é o sustento da fé do salmista. É como se o salmista dissesse: confiar em ti, no teu amor, me consola. Me consola. Amados, muitas vezes nós amamos, é claro, amamos pessoas, e o nosso amor é tão grande por essas pessoas que nós somos capazes de tudo por elas. Já viu como é o amor de um pai para um filho? Você é capaz de fazer tudo pelo seu filho. Ai daquele que falar alguma coisa. O menino ou a menina pode estar errada, mas você falar alguma coisa do filho: não, o meu filho não, o meu filho é isso, não é? Isso acontece. Nós somos protetores. E é interessante esse amor que a gente tem, porém com Deus é diferente. O amor de Deus corrige. O amor de Deus, querido, fala a verdade. O amor de Deus tem aquele carinho, tem a exaltação, mas o amor de Deus demonstra o amor verdadeiro, o amor, querido, que não é falho, o amor que nos conduz, o amor que nos dirige, o amor, querido, que nos leva a ter um relacionamento profundo, porque sabe que mesmo nós não merecendo, é o que Davi está dizendo aqui: eu confio na tua graça. O que ele está dizendo assim: eu não mereço, mas a graça de Deus me faz entender que o amor que Ele tem
esse amor não é porque eu mereço alguma coisa, é porque Ele é assim. Esse amor me consola mediante a qualquer tribulação. Você está passando por luta? Está passando por dificuldade? Confia no amor infalível de Deus, porque esse amor nos consola em qualquer momento. O salmista se sentia consolado por esse amor. E eu vejo aqui que Davi, ao terminar a oração, Deus já lhe dá uma outra perspectiva, a perspectiva correta da situação. E a única opção do salmista é, portanto, agora foi muito fraco. A opção do salmista agora é com. Tem momentos na nossa vida, queridos, que a gente quer que aconteça muito. Não, eu quero que aconteça. É isso e aquilo tem que acontecer. Não, é isso e aquilo vai acontecer, não sei o que. E a gente fica angustiado, nervoso. Mas tem momentos, querido, que a única porta que tem é confiar. Você já viu numa situação como essa, de que você está ali, você quer fazer alguma coisa, mas não tem o que fazer, e nesse momento você tem que encontrar somente essa porta: confiar. Ah, pastor, eu não tenho paciência. O que foi falado no início desse culto? Que nós devemos ser paz na tribulação e perseverar em oração. Se o único caminho é você confiar, confie. Deixa Deus trabalhar. A qualquer circunstância que se levante contra você, você tem que entender: você não vai muitas vezes encontrar resposta. Ah não, mas Deus responde em tudo. Sim, mas muitas vezes nós não entendemos a resposta de Deus. E para uma situação como essa, Davi está dizendo: eu encontrei a resposta. A resposta é confiar no amor infalível dele. Aí por isso que ele fala sobre a graça. É o favor imerecido. Davi pode fazer o que ele quiser para tentar mudar a circunstância que está acontecendo na vida dele, mas ele não ia conseguir mudar, porque existem situações que só Deus para nos tirar. Tem situações que você faz um esforço tremendo para sair, mas é só Deus para nos tirar. É o que está acontecendo no mundo. A única coisa que nós temos que fazer é confiar no amor infalível de Deus, porque o único que pode nos tirar dessa situação é Deus. Ah, pastor, a vacina está aí, tá? A vacina está aí, mas até quando nós vamos ficar nessa situação? Só Ele para nos tirar. Por isso eu convido a igreja a confiar no amor infalível de Deus. Se coloque de pé nesta manhã. Aleluia. Deixa eu ver se tem algum estômago roncando aqui. Os nossos irmãos que estão aí no Brasil nos assistindo, aqui já é 12:15. Os irmãos estão com o estômago roncando aqui. Mas nada melhor do que a palavra de Deus, né, queridos? Você pode repetir comigo? Levante a tua mão e diga assim: eu confio no amor infalível de Deus. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e bendito Pai, diante do que tem acontecido no mundo, Pai, diante do que tem acontecido no mundo, Senhor, muitas pessoas estão sofrendo, a economia está sofrendo, Pai. Quando nós olhamos para as coisas que estão acontecendo no Brasil e aqui, nós vemos, Senhor meu Deus, e é preocupante, angustiante isso. Estamos colocando diante de Ti o nosso lamento. Nós vemos, ó Pai, nas redes sociais, pessoas sofrendo, morrendo, passando fome,
e por muitas outras dificuldades. Porém, ó Deus, o caminho, Senhor, que nós encontramos nesta manhã é confiar. Não existe outro caminho, Senhor. Por isso, Senhor, nós queremos expressar a nossa fé. Nós queremos, Senhor, meu Deus, aqui expressar a nossa fé e dizer que nós confiamos em Ti. Eu não sei até quando vai esta situação, Pai, mas nós não podemos deixar de confiar no Teu amor. Não podemos deixar de confiar no Senhor, ó Deus. Nós vamos continuar acreditando, Pai, até o fim, ó Deus. Até quando, Senhor, meu Deus, o Senhor chamar a tua noiva para ser arrebatada. Estamos vivendo, Senhor, meu Deus, e vendo muitas coisas, muito caos, Senhor, muito sofrimento, Pai. Senhor, pessoas sofrendo, mortes acontecendo, Pai. Mas nós estamos confiando no teu amor, confiando em Ti, confiando na tua graça, Pai, esperando, Senhor, naquele grande dia em que o Senhor vai vir buscar a tua noiva. Ah, Senhor, nós acreditamos em Ti, ó Deus. Ah, Senhor, o Senhor nos ensina dentro desta dificuldade, Pai. Senhor, nós não entendemos muitas vezes o que está acontecendo, mas nós não podemos deixar de confiar em Ti. Tu és o nosso sustento, Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o socorro bem presente nos momentos de tribulação. Ah, Senhor, Tu estás presente aqui. E nossa alma se regozija perante a Ti. Senhor, nós nos regozijamos assim como Davi, que confia no Teu amor infalível, Senhor, e que se regozija, Senhor, porque entende, Senhor, devido a esse relacionamento, Tu és Deus que não desampara, Tu és Deus que está presente no momento de dificuldade. Tu tens escutado a nossa oração, Pai, e isso nos consola. Isso nos consola porque, Senhor, meu Deus, a qualquer tipo de situação, ó Pai, Tu tens sido nosso sustento, Senhor, meu Deus. Senhor, nós confiamos em Ti, no Teu amor, e isso nos consola neste tempo, Pai, nos conforta. Por isso, Deus, que a cada família, Senhor, que está passando por dificuldade nesta manhã, possa confiar no Teu amor e entender que esse amor infalível consola as nossas vidas em momento de qualquer dificuldade, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, assim nós oramos e glorificamos o Teu nome, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos.